Olá, pessoal! Hoje estamos no programa Vozes, Luta e Resistência para falar de um assunto muito importante. Hoje nós iremos falar da importância da cultura na transformação social. E antes de nós começarmos, se você acredita na cultura como a transformação das pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, da periferia, vem para cá, vem comigo. Senta aí no seu sofá, assiste esse programa maravilhoso, que hoje vamos dar todas as dicas como que a cultura ela pode transformar as pessoas. Então não deixa de se inscrever no nosso canal, curta, compartilhe, porque é muito importante para dar engajamento para o nosso programa, para que a gente venha continuar trazendo pessoas maravilhosas. E hoje eu trouxe uma pessoa maravilhosa, que é entendedor desse assunto da cultura, como trabalhar com a cultura com as pessoas que precisam e estão nesse estado de vulnerabilidade. Estamos aqui com uma pessoa maravilhosa, que é o Ralph, gestor da Casa Uivo, e também ele é gestor teatral. E ele vai falar um pouquinho como que vai levar você esse universo, esse mundo da cultura, que é tão maravilhoso, tão transformador e tão importante. Muito obrigado, Leni. É um prazer estar aqui. Muito obrigado à equipe do Jornal DR1, toda a equipe, a toda a produção que está aqui hoje. Fiquei muito feliz com o convite para a gente ter essa conversa, para a gente poder bater esse papo sobre cultura, sobre território, sobre vulnerabilidade e também sobre transformação social, que eu acho que é o ponto mais importante que a gente vai tratar hoje. Então, antes de nós começarmos nesse universo da cultura transformadora, porque eu sempre falo que a educação e a cultura, ela transforma vidas, né? E assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, contar a tua história, como que você chegou nesse universo da cultura, né? Tá, eu vou me apresentar um pouquinho, vou tentar ser breve. Para quem não me conhece, prazer também a todos aqui. Eu me chamo Ralph Dutini, eu sou formado em teatro, trabalho com cultura desde a adolescência e para mim esse universo da cultura, esse chegar na cultura foi um caminho assim muito natural, de interesse próprio, com muitos obstáculos, mas que veio muito por um desejo, assim, por uma vontade. Como a gente vai falar daqui a pouco, eu venho de Paracambi, sou nascido e criado na Baixada Fluminense, tive alguns percursos em outras cidades, em outros estados, mas eu comecei na música. Fui aluno da Escola de Música Vila Lobos, em contrabaixo, e eu tocava muito nessas bandas de rock de garagem quando eu era adolescente. E eu sempre gostei muito de desenhar, de ler, então a cultura sempre foi uma vertente muito grande para mim, assim. Só que como a gente sabe que é gente que vem de cidades pequenas ou de bairros mais periféricos, o acesso à cultura, ele não é tão favorável. A gente não tem tanta proximidade de equipamentos culturais, a escolas de arte e até o pensamento da cultura enquanto uma profissão. Então, para fazer esse caminho, eu tive que sair, assim. Depois desse período da adolescência, que eu fui ali tocando em algumas bandas, me apresentando até muito aqui no Rio de Janeiro também, muito em Cascadura, em Madureira, nesse circuito mais underground assim, do rock do início dos anos 2000, comecinho dos anos 2010. Eu fui para o Rio Grande do Sul, eu fui para Pelotas estudar teatro, fazer licenciatura em teatro. E pouco tempo depois eu fui para Porto Alegre para fazer o bacharel em direção teatral. E lá eu tive muito mais acesso do que eu tinha no meu território a espaços culturais, a entendimento sobre produção cultural e até experimentações artísticas. E aí eu consegui me transformar tanto enquanto pessoa, mas também enquanto artista profissionalmente, de entender com o que eu gostaria de trabalhar, com quais linguagens, e como a cultura e as artes eram importantes não só para mim, mas também para a transformação do meu território. E esse foi um dos motivos, inclusive, pelos quais eu voltei para Paracambi depois de me formar, assim. E que junto com a Liv, com a Jazz, e depois com a Vitória e com as outras pessoas, a gente construiu a Casa Uivo. Legal, bacana. E assim, a gente percebe você falando, né, a sua busca de se qualificar, de estudar, né, para poder trazer essa cultura
para a sua cidade, né, Paracambi, você teve que percorrer outros caminhos. E assim, o que você percebe na questão do investimento, né? Como que a gente vê o investimento da cultura para as pessoas que não têm essa condição de ir para outros lugares, buscar, e a gente vê que o contato da periferia é menor com a cultura, que não deveria ser, né? Assim, eu venho de uma realidade, assim, pessoal que me permitiu sair, mas eu também venho de uma realidade territorial em que o investimento na cultura, como em muitas periferias, como em muitas cidades pequenas, é muito feito de nós por nós. É um investimento pouco. Paracambi ainda tem algumas vantagens assim em relação a outros bairros, por exemplo, do Rio de Janeiro, ou a outros municípios da Baixada Fluminense, que é um território muito grande, muito vasto, com 13 municípios, e Paracambi ainda tem algumas diferenciações, como, por exemplo, a Fundação Municipal de Arte, que é onde funciona a Vila Lobos, que é uma escola de música que tem formação técnica, e, se eu não me engano, na época que eu estudei, os alunos do município, das escolas públicas, tinham isenção de mensalidade de matrícula. Tem, hoje em dia, funcionando de uma forma muito mais estruturada, pedagógica, a Escola Municipal de Teatro, que tem uma formação ainda livre, mas com um percurso pedagógico que vai do básico ao avançado, e a escola de dança. Então, Paracambi ainda tem algumas possibilidades. Mas na maioria das vezes, e nas outras periferias que eu morei, porque mesmo saindo de Paracambi, eu ainda morei em regiões periféricas nessas outras cidades, em Porto Alegre, em Pelotas, até aqui no Rio de Janeiro. Quando eu morava aqui, eu morava na comunidade Pereira da Silva. Então, a cultura é feita de nós por nós. O investimento para a cultura, e falando mais de Baixada Fluminense, assim, ele existe, principalmente em cidades maiores, como Nova Iguaçu, Nilópolis, Duque de Caxias. Mas esses investimentos, eles ainda são muito atrelados a um pensamento da cultura, enquanto entretenimento, então enquanto grandes e médios eventos, e também enquanto um desenvolvimento infanto-juvenil. Então, por exemplo, escolas de arte, que é super importante, de ter esse envolvimento para as crianças e para os adolescentes, tanto subjetivamente quanto enquanto pessoas mesmo, através do desenho, da dança, do balé, do teatro, mas tem pouco investimento profissionalizante e de reconhecimento profissional dos agentes culturais. Verdade. Porque os trabalhadores da cultura nesses municípios, e aí eu penso na Baixada e eu penso muito também em Paracambi, que é essa realidade que eu vivo, tem muito essa questão de não serem reconhecidos dentro da cidade enquanto profissionais. Verdade. Perguntam, você é o que é? Você é artista? Mas tá, com o que você trabalha, além de arte? Você faz teatro, você faz peça? Tá, mas qual que é seu outro trabalho? É sempre um outro, é sempre, tá, você faz por hobby, é uma diversão, é um lazer, é algo mais próximo do amador. Mas você tem uma outra profissão que te sustenta, não é? Então eu acho que isso vem muito de um pensamento que vem sendo construído por muito tempo, por muitas gerações, principalmente nas periferias, de que ser artista não é pra gente. De que ser um agente cultural, ser um produtor cultural, ser um gestor de uma casa de cultura, não é pra gente. As casas de cultura ficam no centro do Rio, as casas de cultura ficam na Zona Sul, ficam nos grandes centros. Uma casa de cultura independente, então que não tem vínculo direto com o poder público, não recebe recursos diretos, a não ser por edital, que são fomentos diretos competitivos, por projeto. Mas a gente não tem uma verba recorrente, a gente não tem uma verba de manutenção. Então, ser gestor de um centro cultural em Paracambi, numa cidade de 43 mil habitantes, é muito pouco. Mas você faz outra coisa para se sustentar, né? Então a gente tem esse pensamento arraigado. Então o investimento ele existe, mas ele ainda vem muito atrelado com pensamentos, como é que eu posso dizer, mais engessados sobre o que é o fazer cultural, sobre qual é o trabalho de um agente cultural, de um artista, de um produtor ou de um gestor não vinculado ao poder público. Verdade. Ralf, você falando assim, eu até viajei aqui, né, na minha infância, e eu lembro que a
a cultura, o teatro, ele era muito voltado para as escolas, mas o que acontecia? Ele era implantado no colégio, mas não era valorizado. Essa questão da nossa cultura mesmo, né? Não valorizar o artista. O artista, ele é visto não com aquele olhar que ele é um profissional, que ele faz parte da nossa sociedade e ele está fazendo o trabalho dele para elevancar pessoas. Porque quando você trabalha a cultura, e de todas as formas, a música, o teatro, né, o corpo, você está, às vezes, tirando aquela pessoa de uma situação e elevando ela. Só que, assim, na escola mesmo, eu vejo que essa parte teatral, essa parte de cultura tinha que ser implantado de fato. Tinha que ter recursos. Né? Não era para ter menos recursos, era para ter muito recurso. E você falando de Paracambi, eu lembro de outras, que eu não vou nem falar as cidades, mas eu vejo que não tem isso. Não tem esse olhar que a cultura é importante para mudar vidas. Tirar os jovens, as pessoas de estado de vulnerabilidade, eles não pensam assim. E como que você vai trabalhar, é como você falou, é espaço de formiguinha, é um a um. Né? Você tem que ter a vontade, você tem que ter o amor e a paixão, porque senão você não vai dar continuidade àquele trabalho maravilhoso que é que você faz, que eu estou até com vontade de ir lá para ver essa situação. Ai, vai sim, vai ser um prazer. E é isso, né? Tipo, eu fico pensando muito nas próprias coisas que o Boal fala com o teatro do oprimido, assim, que todo mundo pode fazer teatro e que o teatro é uma ferramenta de construção de pensamento simbólico. Então, quando a gente pensa nessa desvalorização da cultura, quando a gente pensa que, por exemplo, o teatro nas escolas não tem tanta valorização, ou até mesmo a literatura, que é uma arte que assim não depende de muitos recursos financeiros para ser incentivada, para que aconteça. E o teatro, assim, enquanto transformação social, transformação de pensamento, também não precisa. É claro que uma grande produção ou que uma produção profissional precisa de recursos para pagar os atores, para ter estrutura de luz, de som, mas quando você vai pensando nisso, é uma questão sobre o valor simbólico que isso tem. E é sobre o poder do conhecimento simbólico, porque é esse conhecimento simbólico que transforma não só o subjetivo, não só a pessoa, mas também a sociedade. Eu fui uma pessoa que me salvei pela arte de alguma forma. Eu fui uma pessoa que me transformei pela arte. Não só de um contexto periférico, mas também de um contexto pessoal, em que eu precisava me reconhecer a mim mesmo, me ver enquanto eu, me construir subjetiva e fisicamente enquanto a pessoa que eu sou. E os processos artísticos, tanto dentro da literatura, do teatro, foi o que me possibilitaram. E que foi nesse movimento de me possibilitar e de querer possibilitar os outros e querer que os outros também se possibilitassem, porque eu acho que assim, que nem a gente estava conversando sobre por que eu decidi voltar para Paracambi, mas não é para levar cultura, mas para ter um ponto de encontro para que as pessoas pudessem criar juntas, para que elas pudessem se transformar e transformar a sociedade juntas, encontrar esse conhecimento coletivo, sabe? Que vem a partir da arte, que vem a partir da cultura. E a cultura é perigosa, né? A arte, ela é perigosa porque ela promove transformação, ela promove questionamento. E ela é libertadora. Também. Entendeu? É por isso que ela se torna perigosa, né? Libertadora, porque se você está na cultura, você pensa. E o pensar amedronta. O pensar e o sentir. E sentir, porque para além do pensar, a gente sente. E aí o que a gente faz com a gente sente? A gente transforma em ação. É verdade. E assim, na verdade, ninguém quer isso, né? Os grandes poderosos. Sim. Eles não querem. Não querem. Mas antes da gente a gente prosseguir com o nosso programa, eu gostaria de chamar você para curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e fazer parte dessa família maravilhosa que é o Jornal DR1. E eu gostaria também que vocês dessem a sua opinião, fizessem seu comentário, colocassem até a pauta do próximo programa. E nesse meio termo eu gostaria também de dar um abraço tanto ao prefeito lá de Paracambi,
que o Ralph, você poderia falar um pouquinho lá dessa questão, dessa ajuda do prefeito, né, na Assim, questão cultural? Agradecer ao prefeito Andrezinho Siciliano, a toda a equipe da Secretaria de Comunicação e Juventude, a toda a equipe da Secretaria de Cultura, que tem feito realmente um trabalho transformador no município nesses últimos anos, que a gente vinha de um período de 8 anos de um governo de direita e agora a gente tem um governo progressista, que tem um olhar sincero, um olhar generoso para a cidade e que tem sido feito um trabalho honesto, um trabalho de reconstrução do município, de escuta dos agentes culturais, de escuta da sociedade civil e um trabalho realmente de construção coletiva, assim. E assim, Ralph, eu também, né, volto aqui para falar, também mandar um beijo para a vice-prefeita de Nova Iguaçu, Roberta, porque ela também se preocupa muito com essa questão da cultura, e quando a gente vê agentes públicos se preocupando em colocar a cultura para ela ser transformadora, a gente fica muito feliz com isso. E eu também falo de uma casa de cultura lá da minha terra, que se chama São João de Meriti, né, um lugar que eu não nasci lá, mas eu vivi lá e trabalho lá em São João de Meriti, e eu vejo o estado de vulnerabilidade das pessoas, e tem uma casa da cultura lá. E assim, eu gostaria muito de que ela fosse divulgada, que ela funcionasse como deveria funcionar nessa questão de ajudar, né? Porque tem pessoas que nem sabem que existe casa de cultura. E fica muito difícil. E a gente percebe o quê? Que se não tiver cultura, é como você falou, não há transformação. E assim, lá em Paracambi, como você está falando, ela parece ser, né, como se produziu assim, uma fábrica que se tornou a maior agência de cultura lá em Paracambi, essa questão da escola, né, Vila Lobos. E eu gostaria que você falasse um pouquinho como que funciona, como que eu chego lá em Paracambi e falo assim, onde tem essa casa de cultura? Como que eu faço para participar? Né? Assim, lá em Paracambi a gente tem várias questões e que agora estão se alinhando um pouco melhor. A gente realmente tem a Fábrica do Conhecimento, que é esse grande polo municipal que envolve o IFRJ, CEDERJ, FAETEC, a Escola de Música Vila Lobos e a FUNAP, que é a Fundação de Artes de Paracambi, que aí envolve a Escola Municipal de Teatro, a Escola de Dança e as aulas de pintura e desenho que acontecem lá também. E tudo isso é onde era a Fábrica Têxtil Brasil Industrial. Legal. Então, é um equipamento municipal, é da prefeitura, e que funcionam todos esses polos de cultura e conhecimento. E a IFRJ funciona com ensino médio, funciona com técnico, tem o CEDERJ, que funciona com ensino superior, a Vila Lobos, então tem todo esse polo que funciona no bairro da Fábrica. Então você soltou da estação, é só seguir reto na Avenida dos Operários, que é a Rua dos Coqueirinhos, vai seguindo reto, vai chegar no Bosque, e no final do Bosque tem ali a Fábrica do Conhecimento. A Casa Uivo fica um pouquinho pro outro lado, que aí você saiu na estação, você vira à direita, sobe o Beco do Cristiana e funciona como uma casa datada de 1931, que é uma casa da memória operária do município, e aí funciona como um centro de cultura. E lá a gente faz atividades como o Cine Uivo, que é um cineclube. Legal. A gente já realizou o curso de políticas culturais em parceria com o IFRJ, que a gente fez uma formação por 4 meses, com culminância em inscrição de projetos culturais para a formação de agentes culturais e também pensadores de políticas culturais pensando no território de Paracambi do Sul Fluminense. A gente realiza nosso laboratório de criação cênica, então que a gente constrói peças, oficinas como a de sketchbook, oficina de desenho, crochê. Então a gente também abriga muito, já realizou shows, a feira de brechó, então a gente também abriga muitos parceiros que chegam junto com a gente e propõem atividades que a gente possa realizar de forma conjunta. Tudo dentro das possibilidades, dentro também do entendimento, que a gente, como é um centro cultural independente, a gente tem uma estrutura mais simples, para não dizer levemente precária, mas que a gente está se estruturando aos poucos, porque é isso, a gente está fazendo nós por nós, é produção de guerrilha, é a gente, eu acho que eu sou a pessoa mais velha da equipe, eu tenho 34 anos.
Então a gente tem pessoas de 24, 25 anos. Jovens, né? Na verdade, o efêmero ele é mais novo, ele tem acho que 22. Então, pessoas de 22 a 30 e poucos anos. Então, é uma juventude, são pessoas que estão fazendo por vontade, por querer se transformar e por querer também transformar a cultura em Paracambi e no território da Baixada Fluminense, de fomentar mesmo. Então, assim, seria até interessante a prefeitura de lá fazer uma parceria mais efetiva, né, com o projeto, né, que vocês têm lá. E, assim, até pelo o histórico de vida do prefeito, que ele foi motivado pelo pai para ele promover a cultura. Então, assim, seria muito importante essa parceria para ajudar esse caminho, que é uma caminhada longa, estreita, difícil, né? Mas vocês são guerreiros e assim é tão importante você falar de cultura. Eu estou emocionada porque assim a gente vê um jovem, que para mim você é jovem, Ai, obrigado. é a idade do meu filho, entendeu? Então assim eu ver você falando da cultura com essa tua qualificação, essa tua paixão e esse teu amor pela cultura e levar isso para ser uma fonte transformadora, isso emociona. E assim, as prefeituras, o Estado, né, tem que ter mais políticas públicas para que venha a ser voltado para essa parte da cultura transformadora. De pessoas que estão assim, que são formiguinhas, que estão lá naquele formigueiro pequenininho, que ele precisa de ajuda. Não está no meio, no foco, né, da cidade que a gente fala, cidade grande. Né, mas ela está lá. Eu não sabia do que acontecia em Paracambi. Eu estou maravilhada. Como outras cidades devem ter isso também, a gente não sabe. Com certeza. A gente tem muito. A gente vem, assim, nesse processo de redes, né? E aí, conhecendo as redes, rede Baixada em Cenas, os fóruns de cultura, o Fórum da Baixada Fluminense, a gente vai conhecendo esses movimentos culturais que acontecem. E aí eu posso falar melhor sobre a Baixada Fluminense, mas falo também um pouquinho sobre o Sul Fluminense. Por exemplo, em Mendes, eles têm uma casa de cultura linda lá, que tem um projeto muito interessante. Paulo de Frontin também tem projetos muito legais que envolvem pintura e saúde mental. Então, assim, em Nova Iguaçu tem o Instituto Enraizados, tem também o pessoal lá em Caxias do Mato Angu. Então, assim, tem Buraco do Getúlio, que também é em Nova Iguaçu, que é um cineclube. Então, a gente tem vários esses focos culturais acontecendo. Tem todo o movimento do Slam RJ, que é o Slam das batalhas de poesia, né? Que são as batalhas que os poetas, cada poeta tem 3 minutos para fazer um poema autoral, sem acompanhamento musical, sem figurino, sem adereço. E o público, 5 pessoas do público geralmente são escolhidas para serem jurados. E aí os jurados têm esse poder de voto, de 0 a 10, para decidir qual a melhor poesia, qual o melhor poeta da noite, assim. E o Slam, ele vem para o Brasil, ele começa nos Estados Unidos, o Slam, ele é filho do movimento beatnik ali, do Kerouac, do Allen Ginsberg, década de 50, 60, 70, mas ele começa nos anos 80, 90, nos Estados Unidos e vem para o Brasil através da Roberta Estrela Dalva, que é do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, lá de São Paulo, que é de periferia, então, que faz teatro hip hop. Então o Slam chega no Brasil abraçadinho com o hip hop. E quando ele chega em São Paulo e ele se espalha e vem aqui para o Rio de Janeiro, ele tem seu primeiro movimento ali mais cênico, mas quem abraça ele são as favelas, são as periferias. E se torna uma ferramenta transformadora importantíssima para esses territórios. Eu falo isso também porque eu sou poeta, sou Slam Master do Slam da Rampa, que é um slam que acontece em Paracambi. E o poder transformador e de potência desse tipo de linguagem, de democratização da cultura, que tira a cultura, principalmente a literatura, desse patamar do livro, desse patamar elitista das academias, do escritor consagrado que só é aquele escritor morto, ou dos grandes nomes masculinos da nossa história da literatura. Não, é a poesia feita no dia a dia, feita na nossa conversa, na tua emoção, feita na rua, apresentada na praça, apresentada no trem. Então, a cultura tem esse poder e, ao mesmo tempo, ela vem com
com esse caráter de redemocratizar. Agora você falou dos valores, assim, até desses orçamentos para os pequenos municípios. A gente tem visto um movimento muito interessante do governo federal já há um tempo, que é através da PNAB, né? Que deixou de ser a lei emergencial Aldir Blanc e virou o Plano Nacional de Cultura Aldir Blanc, que tem tido esse movimento de distribuição, projeto, né? fomento, formalização e também capacitação dos fazedores de cultura dos pequenos municípios e também dos gestores culturais, e aí falando do poder público desses municípios pequenos. Porque a gente via muitas vezes os recursos, principalmente a nível federal e estadual, ficar centralizado e não ser distribuído de forma nem equinânime, mas assim, justa para os municípios pequenos. A partir da PNAB é direcionada verba para todos os municípios do Brasil. E o Brasil é um país composto majoritariamente por municípios com menos de 100 mil habitantes. Então são poucos os municípios com mais de 100, 500 mil habitantes. E aí agora chega esse fomento para esses municípios. E aí, a partir do momento que chega esse fomento, a partir do CPF da Cultura, que é o Conselho, Fundo e Plano de Gestão Cultural, tem que vir também a capacitação para instruir esse fazedor de cultura a entender como construir um projeto cultural, como ao gestor cultural, como aplicar a lei da PNAB, como aplicar um edital. E isso é um caminho de formiguinha, mas é um caminho que está acontecendo. Isso é muito importante. E isso vai ser muito transformador para o Brasil a longo prazo. E pensando que a PNAB tem 3 fases, e a gente acha que está indo para a fase 2 agora, a gente já vê muita coisa acontecendo. O nosso festival Alcateia, que vai acontecer agora semana que vem, dias 17, 18 e 19 de abril, em Paracambi, ele é fruto dessas políticas públicas. Ele é fruto de um edital chamado Fomenta Festival, da SESEC, mas que vem também aliado aos recursos da PNAB. Então, a gente sente na pele o impacto disso e a gente vê esses acontecimentos. Eu já escrevi alguns livros e eu vejo que é muito difícil. Não tem como sobreviver de livro. E essa questão que você falou de trazer, né, esses fomentos nos pequenos, né, nos pequenos localidades, onde vai trazer jovens para sair até desse mundo de internet, porque você vê que a pessoa... Eu, quando era adolescente, eu só tinha livro. Por isso que eu gosto de escrever. Mas hoje você pergunta a um jovem aí, ninguém quer escrever nada. E assim fica muito difícil. Então eles têm que ser incentivados. Olha, a gente fez algumas oficinas com o Islanda Rampa ano passado, ano retrasado. E a gente foi pego de surpresa, tá? Porque a gente achava que o jovem não queria escrever. Ele quer, mas ele tem vergonha. Tem vergonha, não tem assim até a questão de incentivo. De incentivo. O incentivo é muito importante para perder a vergonha, mas eles se interessam, porque às vezes eles não consomem tanto literatura escrita, como eu, você, a gente... Mas ele gosta de utilizar o meio... Mas ele gosta do meio digital, e aí eles ouvem muita poesia falada de slam que fica nos vídeos do YouTube, e muita coisa que vem das batalhas de rima. Do hip hop, que eles ficam vendo as batalhas na internet, e aí isso incentiva de alguma forma eles a rimar. E a rima do rap é o quê? É poesia. Eu tenho um neto, ele tem 18 anos. Ele faz muito, ele tem um canal no YouTube, eu vou jogar uma palhinha aqui para ele, né? Ele tem um canal no YouTube e ele faz muita música de rap. E ele fica rimando, às vezes eu até ajudo ele, tá, pessoal? Eu vou lá, ele tá... Vamos rimar como? Como é que rima isso? Eu falei, com essa palavra, você consegue rimar. Entendeu? Então, isso também é muito importante. Então, a gente tem que levar isso para o jovem, sair um pouco de jogo, né? E ir mais para esse lado da cultura. Esse meu neto foi para o lado da cultura porque já está no DNA, né? Então, assim, a gente gosta muito de escrever, de ler. Uhum. E mesmo que não está nesse mundo, né, de vocês, jovens, que é o mundo digital, né? O nosso mundo é outro, é o mundo de escrita. Mas, assim, é muito importante a gente ver jovens como você preocupado em levar a cultura transformadora. Leni, você falou que escreve... Falei. Quer fazer uma dobradinha? Você fala um poema seu e eu falo o meu? Mas assim de cabeça assim eu não vou lembrar, é muita coisa. Eu fiz um que
não tem nem. Eu escrevo muito. É na questão da a vida numa bicicleta. Né? A vida numa bicicleta ela é muito importante. Eu coloco esse poema foi de uma memória minha, porque a gente que tem muitas memórias, e nessa questão da vida na bicicleta, vamos então rimar então, um pouquinho. A vida na bicicleta é o meu mundo. Importante até demais. Quando eu via minha mãe me chamar, ela falava, menina, entra, não fique aí fora. E eu dizia, não, mãe, deixa eu andar, deixa eu curtir e me transformar. Deixa eu curtir e me transformar aqui nessa conversa, mãe. Deixa eu prosear, ficar aqui mais um pouquinho. Tá de tarde ainda, ainda nem anoiteceu. Só mais um minutinho, que daqui a pouco eu já entro, vou para casa, faço a janta, ajudo a senhora a lavar a louça e pôr os pratos sobre a mesa. Mas, mãe, deixa eu prosear, curtir mais um pouquinho, que a transformação vem, acontece, e às vezes ela acontece sem a gente nem perceber, sem a rima não casar, ou quem sabe, uma borboleta voar. A gente vai conversando, a gente vai proseando e a gente vai construindo. Deixa eu pegar minha bicicleta, mãe, e sair mundo afora, porque quem sabe o que acontece de trás da janela, aí fora. E no meu pensamento, assim a prosear, eu fico pensando que minha mãe, ela nem sabe o que acontece. Eu estou esperando o gatinho passar, porque ele tem os olhos verdes e faz meu coração palpitar. E o gatinho passa, o coração palpita, e eu fico pensando o que eu faço? Será que eu chamo ele para tomar uma guaravita? Ah, o guaravita é muito bom, mas seria mais interessante ele apertar a minha mão e me abraçar, que o meu coração ele vai palpitar. E com o coração palpitando a gente vai caminhando e juntos a gente vai construindo. Eu, o gatinho, a guaravita, a bicicleta e quem sabe um trem daqui a pouco que já está saindo. E nessa prosa tão gostosa, tão maravilhosa, que meu esposo não escute, porque isso é uma memória lá do meu passado, que eu espero que ela sempre venha florescer e rejuvenescer. Com a memória de mamãe, eu vejo ao entardecer. Ai, muito bonito o nosso jogo, nossa brincadeira, Leni. Sim, eu gosto de escrever, mas assim, eu tô com a minha mente meio turbada, porque a gente fica naquele meio. Como eu sou advogada, eu fico no meio jurídico, meus livros são jurídicos, mas de vez em quando eu fujo, porque tem muito concursos, né? De poemas, poesia, e eu sempre estou entrando nesses concursos. Ganho alguns, outros não, mas eu sempre gosto de escrever quando eu tenho um tempinho. Mas assim, como você falou, a questão da cultura é nossas memórias. E assim, eu escrevi muito, eu tenho uma poesia que é A Foice e o Vento. Eu falo da história da minha mãe de uma forma simbólica da violência doméstica que ela sofreu no passado. E assim, quando a gente começa a lembrar das memórias, a gente começa a reviver e a transformar, porque quando você passa a cultura, né, as pessoas olham para você e falam assim, aquela pessoa tem alguma coisa de importante, porque a nossa alma muda, o nosso ser muda. A gente sente a cultura e a gente ama a cultura de uma forma que só quem está dentro dela é que ela sabe como que ela é transformadora. Eu estou muito feliz de ter recebido aqui você, é maravilhoso. Ai, obrigado, Leni. Eu também estou muito feliz de ter vindo. A gente até ficou vendo quem ia poder vir hoje. Eu não ia conseguir vir, por questão de trabalho mesmo. Mas eu fiquei muito feliz que eu consegui essa folga hoje e acabei estando aqui com vocês. Está maravilhoso o papo. A equipe do Jornal da R1 também maravilhosa me recebendo assim. E é muito importante. Você falou da memória e para mim é uma coisa muito importante, assim. Porque a gente vive em territórios que tem muito apagamento, né, da história. Até o próprio Brasil, né? Então, as nossas memórias, não só as pessoais, mas as coletivas e as políticas, elas são apagadas constantemente. A gente vive em territórios de apagamento. A Baixada é um desses territórios de apagamento epistemológico, de apagamento de construção, de apagamento racial, de apagamentos de vivências LGBTs.
E é muito importante quando a gente mantém a memória viva. E quando a gente recupera essas memórias daqueles e daquelas e daqueles que vieram antes da gente e traz de volta e celebra. Porque a memória, ela também é transformação. É verdade. Ela é essa preservação da memória e da memória como um todo, que a colonização fez questão de deixar apenas uma vertente. É essa memória que foi esquecida que é a que nos constrói, né? É verdade. Que é a memória das mulheres, que é a memória das pessoas negras, das pessoas LGBTs, das pessoas dos povos originários. E são esses povos que construíram nosso... Assim, eu falo da Baixada, né? Que você também falou de São João, que construiu nossos territórios e constrói também nossos territórios afetivos. Verdade. A memória da tua mãe, a memória da minha mãe que tá lá em Paracambi agora, e por quem, se não fosse ela, muita coisa não teria acontecido, assim, eu sou extremamente grato a Nora Ney. E também das outras pessoas, dessas pessoas históricas que vieram antes de nós e que foram apagadas, assim. A memória, eu acho ela importantíssima. É verdade, assim, você falou, né, da sua mãe, eu também falo, né, que minha mãe era Iraíde, que ela era uma pessoa que ela usava a cultura em tudo, gostava de tocar, gostava de cantar, só não escrevia poesia, mas ela falava muito, né, e até nessa questão do cordel, né, dessa cultura nordestina, então ela gostava muito dessa parte da cultura de cordel, eu também gosto de cordel. E quando eu vou até na Feira de São Cristóvão, né, na cultura, eu gosto de parar na banquinha e ficar lendo, né? Sim, e, assim, cordel, eu adoro ouvir repente também, eu acho maravilhoso o pessoal improvisando. E assim, para você que está em casa, não deixa de curtir o nosso canal, não deixa de se inscrever, não deixa de comentar, porque o programa hoje está bombando com essa pessoa maravilhosa que é o Ralph, falando de cultura transformadora. E aqui na casa, no Jornal DR1, nós temos vários programas como o meu, né, que é o programa Vozes, Luta e Resistência, Dialoga Brasil, Fala Empresário, Inspiração, Respira Arte, Cultura em Movimento. E se você quiser agendar uma entrevista, uma publicidade, tá o nosso contato aí, o contato da redação, e você pode entrar em contato que você pode estar aqui, como o Ralph, falando do seu projeto, falando do seu trabalho, porque informação, ela é cultura, e ela também pode transformar e salvar vidas. E, Ralph, falando mais um pouquinho, né, como que você vê essa questão da cultura, na questão de investimento, o que poderia ser feito mais? O que você olha assim e fala assim, o que poderia ser melhorado na minha questão lá do meu trabalho? Né, de outros colegas também, né, como que a Casa Uivo, como que ela poderia crescer mais, como que nós podemos levar mais informação de cultura e chamar essas pessoas que não têm esse conhecimento para entrar na casa. Assim, você está falando em relação ao investimento financeiro mesmo. Assim, a casa, como eu falei, ela é autogerida, né? Ela é gerida através... Nós somos 9 membros na equipe. Eu, a Lívia, a Jazz, a Vitória, vou citar todo mundo. Pode ficar à vontade. A Vitória, a Gabriela, o Efêmero, a Chayenne, o Stanley, o Leandro, o Lence. Nossa, a gente é mais que 9. A gente vai somando assim e vai vendo. Nós somos 10. Agora o Galvão, 11, o Shalom, 12. A gente vai crescendo. E a casa, ela é um projeto autogerido. Ela é gerido por financiamento próprio, nosso, assim, individual de cada um, seja em financeiro mesmo, de recursos, através de editais que a gente capta, assim, por projetos, como é o Festival Alcateia, que foi um festival que a gente só tá conseguindo realizar o festival através desse incentivo de edital. Mas para casa e por trabalho voluntário, é muito investimento também pessoal, assim, de sangue, suor, lágrimas, mãos. Então, para a casa poder funcionar melhor,
O que a gente precisaria mesmo é um recurso para o funcionamento mensal anual da casa. Seria uma coisa assim constante. Uma né? constante. A gente consegue executar projetos através dos editais, das leis de fomento. Até a PNAB, que nem a gente estava falando anteriormente, tem sido muito importante nesse sentido, principalmente a PNAB, a implementação da PNAB em Paracambi, porque permite que a gente realize projetos locais e que a gente continue fazendo o nosso trabalho e colaborando com outros artistas do território e com outros fazedores de cultura, mas a gente não tem um investimento constante. Então, custos básicos como luz, água, o pagamento das pessoas, e as pessoas, eu falo todas as pessoas, eu incluso. A gente não se paga, é voluntário. A gente só se paga quando a gente passa em um projeto. E é sempre um valorzinho pequeno. Mais simbólico, né? Mais simbólico, às vezes, por exemplo, o festival a gente conseguiu se pagar um pouquinho melhor, mas também é um trabalho muito maior. É o nosso primeiro trabalho realmente grande, o Festival Alcateia. Porque a primeira vez que a gente fez ele foi em 2020, na pandemia. E a gente passou num edital de 20 mil do Decentrarte, da Funarte, em 2019, para fazer uma mostra de artes em Paracambi. Uma mostra, uma coisa pequenininha. A gente já ia fazer 2 finais de semana, mas ia ser uma apresentação, 2 apresentações por dia, uma roda de conversa. E aí veio a pandemia, a gente tomou aquele baque, aquele susto, e a gente teve que readaptar todo o projeto para fazer ele online via streaming ao vivo. E aí, isso foi um susto, foi uma experiência, mas e aí a gente foi fazendo outros projetos, como a Feira de Brechó, Rock Folia, Cine Uivo, o Malva Rosa Coração, que é a peça que a gente fez ano passado no Laboratório de Criação Cênica, que a gente vai circular pela Baixada e no Rio ainda esse ano, ano que vem. E a gente gravou videoclipe, fez documentário, a gente tem pela casa o documentário do Clepab feito, tem alguns videoclipes, tem projetos musicais feitos, como o Pulsar Musical, tudo dentro do audiovisual. Mas esse é agora o Alcateia é o nosso... Teve o curso de Políticas Culturais, foi uma experiência muito importante. A Agenda 2030, que a gente está construindo, que é a Agenda PBI a Cultura. Mas, nesse momento, o Alcateia é o nosso maior projeto, assim, tanto em questão de recursos, quanto em tamanho de evento mesmo. São 3 dias, com 3 shows, mais 2 a 3 apresentações por dia, dentro de outras linguagens, seja slam, poesia, né? Então, no caso, literatura, ou seja, teatro. A gente tem a mostra Lua Nova, que é a mostra de artistas independentes, que são 3 artistas por dia, exceto no domingo, que são 2. Legal. Então, é tudo uma proporção muito grande. Mas, então, é a nossa primeira experiência com um projeto maior, recebendo mais, gastando mais também com estrutura. Só que no dia a dia, ali naquele nosso fazer do pão, nosso caminhar de formiguinha, é tudo ainda feito à base da força voluntária. Então a gente não tem esse dinheiro constante, essa gestão financeira dessa manutenção para poder, por exemplo, pagar a equipe. Entendi. Para a gente se manter. Então assim, se tiver empresários que queiram fazer doações para o projeto, se envolver mais, porque assim, não só a gestão pública, mas também pessoas que podem ajudar essa questão da cultura. Seria muito importante que esses empresários, tem gente que tem muito dinheiro e estão aí gastando à toa. Vem para a cultura, vem patrocinar. Esses jovens estão querendo mudar a história, porque isso é mudar a história, a cultura é mudar a história. Agora a gente está nesse processo de formalização que a gente está se organizando para fazer o CNPJ sem fins lucrativos, que é o de associação cultural. É muito importante. E aí, a partir desse CNPJ, a gente vai fazer tá organizando já uma planilha de um plano de gestão financeira para a gente realmente aí tentar captar recursos anuais, mensais, anuais, para a gente manter o projeto assim, de uma forma muito mais estruturada e também para fazer uma vaquinha online, um catarse, para a gente conseguir cobrir esses custos da manutenção do projeto. E isso é um caminho, é isso, a gente existe desde 2019 enquanto Casa Uivo, enquanto o Uivo Coletivo, que é o grupo de teatro, a gente existe desde 2017.
Então esse é um caminho que agora a gente está entendendo, que a gente está tendo corpo e maturidade para dar esses passos, que são passos mais sérios, são passos mais firmes mesmo, porque agora a gente entende que a gente tem uma estrutura, que a gente tem uma solidez e uma vontade e uma potencialidade de continuidade. E assim, é muito importante a gente perceber, né, que pessoas como você, que isso é uma responsabilidade tremenda. Você tomou um passo que é igual aquela história, você só tem que avançar. Você por si só não consegue mais retroceder, porque você vai querer sempre que outras pessoas elas venham participar e estar junta desse projeto. E mais do que querer, eu fico muito feliz porque eu vejo esse movimento das pessoas querendo estar juntas, querendo participar, querendo colaborar, às vezes não sabendo muito como, mas elas têm essa vontade e isso é muito feliz, assim. E você falou em passo, e aí quando a gente tiver para acabar, eu queria pedir uns 3 minutinhos, quando estiver mais próximo do final, para eu falar um poema, porque isso me lembrou muito um poema meu que está na minha zine audiovisual, que está no YouTube, no canal do Ivo Coletivo, se chama Cérberos, mas me lembrou muito a poesia Não Há Saída. Ah, tá. Então, pessoal, você que está em casa aí, não deixa de curtir o canal, não deixa de comentar, não deixa de dar o seu like aí, não deixa de se inscrever, porque é muito importante para que esse programa entre trazer pessoas como o Ralph, pessoas importantes para a sociedade, pessoas que estão comprometidas em mudanças, e mudanças para melhor. E falar de cultura, falar de educação, falar de poderes públicos, que transforma isso, é muito importante. Então, assim, eu estou hoje até muito emocionada, é um dos programas que eu falo muito do direito da mulher, né, dessa questão de a gente proteger as mulheres, proteger os jovens, as crianças, mas quando falar de cultura, é de falar de transformação direta. Falar de cultura e falar de educação, eu estou falando assim, olha, o caminho para você não ter algozes, não ter homens que batem a mulher, não ter mulheres sendo vítimas, não ter crianças sendo abusadas, é você colocar a cultura e a educação para funcionar. E ela só se funciona se aquele lado, do outro lado, que são as gestões públicas, e ela se conscientizar que elas têm que estar nesse caminho. Porque lei a gente tem demais. Tem muita lei. Só que muitas vezes não funciona porque coisas que a gente parece que é simples, que é a cultura e a educação, e não é levado. Não é levado a sério. Uma pessoa como você, eu li o seu currículo. Uma pessoa que trabalhou, se qualificou, está se doando, está doando o seu corpo, sua alma, sua vida. Um projeto para levar a cultura a pessoas que você nem conhece. Entendeu? Isso é muito importante, isso é emocionante. Tem uma coisa que o Boal fala, e aí eu vou ficar citando o Boal, porque é isso, para mim um dos grandes mestres do teatro, para mim um dos grandes mestres do teatro brasileiro, e de pensar em artes enquanto poder transformador, eu acho que para mim ele é a maior referência, assim, que a gente tem, e é uma referência próxima, que trabalhou aqui no Rio de Janeiro, sabe, trabalhou ali no CTO, na Lapa, e que até hoje o CTO tá vivo, né? Que ele fala que a gente aprende, eu não vou lembrar as palavras exatas dele, mas que a gente aprende através não vou chamar dos algozes, mas dos detentores do poder, que cantar é de uma forma, que escrever é de uma forma, que dançar é de uma forma, e essa forma só é a forma que é a forma determinada pelos detentores do poder, desses detentores da linguagem. Quando nós, os oprimidos, a gente entende que não é que a gente não saiba cantar, que não é que a gente não sabe escrever, que não é que a gente não saiba dançar, mas que o jeito que a gente canta, que a gente dança, que a gente desenha, que a gente escreve, que a gente atua, é nosso, é uma linguagem, ele é legítimo, é aí que a gente começa a criar uma linguagem própria, que aí ele vai chamar de linguagem do oprimido, que a gente começa a acessar esse conhecimento simbólico que é o transformador, e aí a gente não se pauta mais pela linguagem, pelas normas dos opressores, a gente cria as nossas próprias normas e a nossa própria linguagem, e assim a gente se comunica e assim a gente transforma a sociedade. E se liberta também. E se liberta também.
Tá, e você querendo falar um pouquinho da sua poesia, se você quiser, Tá. vai ser um prazer imenso. E antes, se você quiser fazer suas considerações finais, né? Tá. Falar um pouquinho e falar do evento. Minhas considerações finais, na verdade, vai ser um convite a todos, todas e todes, dias 17, 18 e 19, na Casa Uivo e na Praça da Fábrica, em Paracambi, a gente vai estar tendo o Festival Alcateia, a segunda edição do Festival Alcateia, Festival de Artes de Paracambi, que a gente vai contar com shows, performances, peças de teatro, com a Mostra Lua Nova, que é uma mostra de artistas independentes, com exposição de artes visuais, feira de brechó rolando dia 18 e 19 na Praça da Fábrica, além de área Kids com a Júlia Pim. A gente vai ter assim, uma equipe técnica incrível e todos os shows principais da line vão ser disponibilizados no site da Casa Uivo, não ao vivo por streaming, mas depois captados, editados, com uma qualidade maravilhosa para quem não puder ir presencialmente assistir. Mas é isso, programação para a semana que vem, pré-feriadão de Tiradentes já tem. Dia 17 acontece na Casa Uivo e dia 18 e 19 na Praça da Fábrica. Sempre das 2 da tarde às 10 da noite. E essas são minhas considerações finais, gente. Venham pro Alcateia, venham conhecer Paracambi, venham se divertir. Vai ter show de Cheyenne Bravos itinerantes, Banda Gente, Baby Set, Walibi, Maui, B.A.B, Brigitte Merlot. Tem rock, tem MPB, tem soul, tem R&B, tem trap. Tem para todos os gostos musicais, música feita de qualidade na Baixada Fluminense, nas periferias do Rio. Vai ter rádio coreografias do Museu dos Meninos, vai ter apresentação do Ainda Aqui, da Companhia Cerne, vai ter Tito, vai ter peça infantil. Então, assim, vai ter muita coisa boa acontecendo em legal. 3 dias de programação. Bacana. Agora a gente tá esperando sua poema, poesia, tá. teu poema, né? Se chama Não Há Saída, tá na minha zine audiovisual Cerberus, e esse é um poema que eu falo muito nos slams. E ele é assim: é um caminho que não tem volta. Cruzada a fronteira, dado o passo, o tombo no abismo é certo. O deslize, a queda, a catabas e o salto. O mergulho no fundo do seu próprio precipício. Precipitados estamos em querer falar que mal conseguimos nos ouvir. As mãos encantadas nos rios não nos alcançam e não conseguimos mais falar a voz do vento, senão a palavra áspera do concreto. Mergulhamos nas águas do rio do esquecimento e esse rio passa na porta da minha casa. Deixa passar o barqueiro. O amor é um jogo pra quem sabe jogar. Eu já lancei minha moeda primeiro. Lancei no ar meus pés e coroa caí de cabeça erguida, enquanto as folhas secas caem do pé de Abil no caminho até a porteira. O chão de terra laranja, o ar seco, meus pés marcando pegadas nos carrapichos. A travessia doce e lenta, mas que dói, mas que dói. Mas que dói. Atravessar a própria pele enquanto atravesso seus olhos e teus olhos penetram meu esqueleto. Cachorro de 3 cabeças, quantas vidas já não vidas você já viveu. Goza a vida que agora vive, que depois dessa não há escapatória. Não há saída para discriminação. Já dizia a fada em cima da pedra beira-mar, animal mitológico. Você aprendeu a se amar com os outros te odiando. Você aprendeu a se amar com ex-outros te amando. Você aprendeu a se amar com as outras te amando. As mãos dela vêm pela madrugada como uma brisa da lua distante, mas ela tá perto. Toda noite ela volta para casa e diz que ama. E toda noite nos ensinamos a amar sem ódio. Toda noite nos ensinamos a amar plural. A fronteira se marca ao longe, marcada no meu peito. E é esse tambor do tamanho do meu punho que pulsa a cada minuto e faz ir além. Dia após dia, mesmo sem cabeça ou com o corpo dilacerado, você caminha. Por onde você passa, espalha as cores do seu sangue pela terra. Por onde você passa, nascem jardins de primavera. Mas você está de costas. Não percebe o doce fruto do seu néctar, e suas mãos carregam espinhos quando deveriam carregar arranjos. Direciona esses versos para outras pessoas quando na verdade são seus. Eu estava frágil, já sabia. E dessa vez eu sabia o quanto. Caramba. Obrigado. E muito profundo.
E você falou dessa coisa do caminho que não tem volta, que você começa, não tem como retroceder. Eu pensei, não há saída. E, assim, chegamos num momento assim, muito importante. É um momento simbólico, que é de passar para você um certificado da sua passagem aqui tão importante, tão maravilhosa, no programa Vozes, Luta e Resistência, no programa Jornal DR1. Então, vou passar para você aqui, Ralph, para você guardar de recordação esse certificado que foi feito com muito carinho para você. Ai, muito obrigado, Leni. Obrigado mesmo. Eu fico muito feliz de receber esse certificado, esse carinho, esse atestado, né, dessa presença aqui hoje, essa construção de memória. Também muito obrigado à equipe do Jornal DR1 por toda a paciência, todo o profissionalismo, todo o acolhimento. E um grandíssimo muito obrigado a você. Foi maravilhoso conversar contigo. Foi maravilhosa a nossa conversa. Eu também fiquei muito emocionado com o nosso encontro hoje, com o nosso debate, nossa troca, assim, a gente fez até uma poesia juntos, que a gente brincou aqui de fazer versos no improviso, mas eu fiquei muito feliz mesmo, e muito obrigado também pelo espaço para poder divulgar o Festival Alcateia, que vai acontecer agora dia 17, 18 e 19 de abril, em Paracambi. Obrigado de verdade pela escuta também, eu estou muito feliz. Assim, quando a gente tem esse encontro, que eu falo até que é encontro de almas, né? Encontro de pessoas, de energias boas. E eu falo para você de casa, a cultura periférica, ela não pede espaço. Ela ocupa, ela resiste e ela transforma. E ela cria esses espaços. Ela cria esses espaços. E assim, hoje foi um programa muito emocionante, porque falar de cultura é muito transformador. E eu gostaria assim, de agradecer ao Ralph, a presença do Ralph aqui no nosso programa, essa contribuição cultural para a nossa sociedade, para nós como pessoas, que foi muito importante. Eu agradeço a produção, a Hazarte, por esse trabalho maravilhoso. E também ao Jornal DR1, a doutora Ana Cristina por proporcionar esse espaço. E assim, é muita gratidão. Hoje eu estou me sentindo assim, com uma gratidão muito grande de uma pessoa que ela é feliz por ela estar com pessoas maravilhosas promovendo cultura para você que está aí do outro lado. Então, assim, não deixa de curtir o nosso canal e se inscrever no jornal, né, @jornal DR1, para que você venha ficar informado e ser notificado do nosso próximo programa. Porque o próximo programa, pessoal, não vou falar aqui não, mas ele está bombástico. Vai ser um assunto do momento que você vai estar agraciado de saber dessas notícias que eu vou dar do próximo programa. Eu vou falando com vocês no decorrer da semana. Esse próximo programa é para você que está aí do outro lado. Sentar no sofá, chamar o irmão, chamar a esposa, chamar o filho, chamar o pai, chamar a família e vir para assistir o programa. Porque nós estamos no Vozes, Luta e Resistência, onde a informação pode transformar vidas e também salvar. Fica na paz, fica com Deus. Um beijo para todos. Até o próximo programa. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram e um beijo.